Estamos ao vivo. Esperar a galera entrar aí pra gente começar a nossa live de hoje. Estamos ao vivo. Live número 2. Vamos que vamos, rapaziada. Muito boa noite a todos. Vamos esperar a galera chegar. Já compartilha aí a live com 5 pessoas, 5 contatos. Hoje nós vamos falar 3 passos para não começar errado no mercado de criptomoedas. Então já manda aí o link, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo, ó. Tem um aviãozinho, clica no aviãozinho, já manda o link da live para 3 ou 5 contatos para a gente divulgar aí o máximo esse conteúdo de criptomoedas, esse conteúdo da criptoeconomia, do mercado cripto. Hoje falando de 3 passos para não começar errado. O que você precisa fazer para não começar errado? Pior do que não começar é começar errado. E é isso que nós vamos estar falando hoje na live de hoje. Quais são os 3 passos para não começar errado? Moçambique já está na área aí. Coloca aí nos comentários de onde vocês estão falando, de onde que vocês estão assistindo a live. Coloca aí, quero saber de onde que vocês estão assistindo e vamos compartilhar com geral. Avisa lá no grupo do WhatsApp que a live começou, no grupo do Telegram também, por favor. Vamos compartilhar com geral a live, hoje falando de 3 passos para não começar errado. Na live de ontem, vou dar só uma recapitulada aqui pra gente seguir a linha de raciocínio. Quem não assistiu a live de ontem já vai conseguir entender um pouco mais. Bauru, São Paulo. Tamo junto, Leandro? Da onde mais aí que vocês estão falando? Estão assistindo? Distrito Federal, de novo, Brasília. Na live de ontem nós falamos de 3 dicas para você não cair em golpes. Foi a nossa primeira live de aquecimento aí para a Semana Mundo Cripto. Na live de hoje nós vamos falar de 3 dicas para você não começar errado. Então, ontem nós falamos de você não entregar a sua grana na mão de ninguém, seja os reais, a sua grana fiduciária ou as suas criptomoedas. A gente falou também de não enviar as chaves privadas. Toda carteira de criptomoeda tem uma chave pública e uma privada. E o ideal é você não enviar suas chaves privadas. O ideal não, o indispensável. Não envie suas chaves privadas para ninguém. E a gente falou também de uma questão de segurança, que é a verificação de 2 etapas. A gente estava explicando isso ontem, sobre a verificação de 2 etapas para você colocar uma camada a mais de segurança nas suas corretoras, nas contas da corretora, nas suas carteiras digitais, nas suas contas de e-mail que você acessa as carteiras digitais, no seu WhatsApp, no seu Instagram, nas suas redes sociais, no Facebook, enfim. Tudo é possível hoje em dia colocar a verificação em 2 etapas e é muito aconselhável, principalmente nós que estamos nesse mercado. Nós acessamos muito a internet, vivemos conectados o tempo inteiro, entrando em carteira, saindo de carteira, entrando em corretora. Então é importante você ter essa camada de segurança da verificação de 2 etapas. Eu estava respondendo alguns comentários lá do meu canal no YouTube algumas semanas atrás, o pessoal falando sobre uma corretora chamada Gate.io e o processo tanto de abertura de contas da Gate.io como de saque, de compra, de venda de criptomoedas é bastante exigente. A Gate.io ela é bastante exigente com essa verificação de 2 etapas e o pessoal estava lá reclamando, falando que era insuportável, enfim. Só que o que você precisa parar para pensar? Qual é o fundamento do mercado que nós explicamos ontem? Daqui a pouquinho a gente já entra na live de hoje, nos 3 passos para você não começar errado. É o tempo que a galera chega, a gente vai refrescando aqui a nossa memória de ontem. Qual é o fundamento do mercado? Você ter o controle do seu dinheiro. Então, quando é que a gente consegue entender a questão da verificação em 2 etapas, a questão do KFY, que é uma exigência das corretoras lá para você abrir a sua conta, verificação de conta. Quando é que a gente consegue entender tudo isso de uma maneira mais aceitável? Só é você pensar num banco.
Quando você vai lá no banco, como é que você entra no banco? Como é que você faz para entrar no banco? Você entra de qualquer maneira, de qualquer forma? Não, o banco é cheio de segurança. Tem a porta giratória ali que tem um detector de metal, tem segurança lá dentro, tem segurança lá fora, tem alarme, tem um monte de coisa. Por que tem tanta coisa assim num banco? Porque lá no banco está guardado dinheiro. O que as pessoas, na grande maioria, os iniciantes, não conseguem compreender e entender? Você é o seu banco na criptoeconomia. No mercado de criptomoedas, você é o seu banco. O dinheiro está no seu controle, está na sua posse. Então, proteger o seu dinheiro nunca é demais. Você ter as verificações em 2 etapas, você ter lá toda a configuração da conta na corretora, porque você pode ir aumentando os níveis de segurança dentro da corretora quando você for negociar. Isso é muito importante, você verificar a sua conta na corretora, o máximo de segurança possível para você proteger as suas criptomoedas. Isso é muito importante. E na live de hoje, isso foi o conteúdo da live de ontem. Na live de hoje, nós vamos estar falando sobre 3 passos para você não começar errado. Eu estava vendo algumas perguntas do grupo do WhatsApp exclusivo que nós temos para a Semana Mundo Cripto. Se você não está nesse grupo do WhatsApp, só é você clicar no link que está na minha bio. Quando terminar aqui a live, você vai ser direcionado para a página da Semana Mundo Cripto e lá você vai ter acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, vai ter acesso também a uma pesquisa que nós fizemos, e eu estava vendo lá as perguntas, as respostas, na verdade, de você que fez lá a sua pergunta na pesquisa. Eu vi lá quais são os seus questionamentos, quais são as dúvidas, enfim, e muita gente deixou lá, muita gente mesmo, daqui do Brasil, de Angola, de Moçambique, muita gente deixou lá o comentário, o questionamento, que a maior dificuldade era encontrar conteúdo mesmo, conteúdo de qualidade, conteúdo claro, conteúdo que deixasse bem claro o que é criptomoeda, como funciona o mercado, como você pode começar, e tudo isso, todo esse conteúdo bem claro, eu vou estar mostrando para você. Eu vou dividir a tela do meu computador com você na Semana Mundo Cripto e vou te mostrar o passo a passo que você precisa dar para sair do zero e chegar até o lucro. E nós desenvolvemos um método para você fazer isso em 10 dias. Eu desenvolvi um método de negociação focado no que verdadeiramente importa, para você conseguir sair do absoluto zero. Você que está nessa live, talvez ouvindo pela primeira vez o que é Bitcoin, pela primeira vez o que é criptomoeda, nós temos um método que vai te fazer sair do zero e chegar ao lucro negociando criptomoeda em apenas 10 dias. Sem você precisar colocar sua grana na mão de ninguém, sem você precisar cair em golpes, sem você ficar refém da opinião dos outros. Você conseguir administrar o seu dinheiro e multiplicar a sua grana. Então, Semana Mundo Cripto vai começar no dia 22, na próxima segunda-feira, vai até o dia 25, às 19 horas, horário aqui do Brasil. Então, 19 horas do Brasil, nós vamos entrar ao vivo e você vai participar da Semana Mundo Cripto. Mas, Elias, como é que eu faço para participar? Onde é que vai ser? Cadê o link, cara? Só é você clicar no link que está na bio. Quando eu terminar a live, você vai lá, clica no link, você vai para a página da Semana Mundo Cripto e lá você vai ter as orientações para você se inscrever e você vai receber o link no seu e-mail ou no grupo do WhatsApp exclusivo da Semana Mundo Cripto. Valeu? Vamos lá para o primeiro passo. Antes, vamos colocar aqui da onde é que você está falando. O Rafik já colocou a bandeira aqui de Moçambique. Eu já vi que tinha alguém aí de Brasília, de São Paulo, se eu não me engano, Bauru também. Da onde é que mais? Da onde é que vocês estão assistindo a live? Eu quero saber da onde é que você está conectado. Coloca aí nos comentários, escreve aí, por favor, da onde é que você está assistindo essa live. Daqui do Brasil, de qual estado? De Moçambique, de qual província? De Angola, de qual província? Se estiver assistindo de outro país, coloca aí, comenta aí.
Vamos participar aí, galera. Que essas 3 dicas de hoje vai te ajudar bastante. Você que está iniciando no mercado, você que talvez ainda não tem nenhuma conta, uma corretora, você que talvez nem começou ainda no mercado, essas dicas vão te ajudar, vão economizar seu bolso. Belém do Pará, beleza. Martins de Brasília, legal, legal. Belém do Pará, Brasília, da onde mais? Coloca aí nos comentários. Olha, essas 3 dicas, se eu soubesse dessas 3 dicas quando eu comecei, eu tinha economizado muita grana no meu bolso. Muita grana mesmo. Infelizmente, eu costumo falar que eu comecei no mercado pela contramão, já caí em golpe, investi errado, fiquei preso em negociação perdedora, até o momento que eu decidi parar de tentar e aprender como se lucra no mercado. Então, essas 3 dicas aí são 3 regras que eu utilizo, que eu ensino para os meus alunos, e você pode ter certeza absoluta que vai te ajudar bastante. Daqui a pouquinho, Leandro, a gente parte para as dúvidas. Fechou? Vamos para os 3 passos para a gente não se perder aí. Primeiro passo que você precisa dar, diferente do que muita gente pensa, diferente do que muita gente que não entrou no mercado pensa, muita gente acha. Primeiro passo que você precisa dar, anota, grava isso aí, ó. Comece com pouco. Muita gente pensa que para começar no mercado precisa de uma fortuna. E muita gente quer entrar no mercado com todo o dinheiro que tem. E às vezes todo o dinheiro que tem são R$1.000, são R$500, são R$100, são R$200, são $100, enfim. Às vezes é toda a grana que a pessoa tem para investir. E ela pensa o seguinte: não, eu vou colocar essa grana no mercado, e aí eu vou multiplicar esse dinheiro, e daqui a algum tempo eu vou ter aí, entrei com $100, vou estar com 200, 300, 500. Só que infelizmente não é assim que acontece. Se você não tem um método para negociar, se você não sabe utilizar um método de negociação que funcione, provável que vai acontecer com você o que acontece com 99% das pessoas que entram no mercado e o que aconteceu comigo. Eu me lembro que quando eu comecei no mercado há alguns anos atrás, eu comecei exatamente como você, sem conhecimento, sem saber nada, na esperança de que ia lucrar no mercado. E eu lembro que eu já negociava alguns dias, já tinha aberto uma conta em uma corretora, já tinha colocado dinheiro lá, já estava comprando e vendendo. E encontrei uma criptomoeda que estava há dias subindo. Era um movimento de alta muito forte. Estava subindo bastante. Então eu fiquei observando algumas horas nessa criptomoeda. Nessa época eu passava, para você ver, eu passava, antes de ter um método de negociação, eu passava o dia inteiro na frente do computador negociando, o tempo inteiro. Colocava o alarme no celular para quando o preço da moeda chegasse a um determinado ponto eu ir lá para comprar. Não tinha conhecimento, não sabia manusear as ferramentas, não tinha um método. Então perdia muito tempo na frente do computador, na frente de gráfico, de pesquisa. Eu encontrei essa moeda, observei ela durante algumas horas e vi que ela continuou subindo. Então eu decidi comprar, eu resolvi comprar essa moeda. E um pouco depois de eu ter comprado, umas 3 horas mais ou menos, poucas horas depois, umas 3 horas mais ou menos, o preço começou a cair. Mas eu estava cheio de esperança, porque como eu já tinha visto que ela estava subindo há alguns dias, o que eu pensei? Eu vou comprar essa moeda e eu vou recuperar todo o dinheiro que eu perdi esses dias todos e ainda vou lucrar com essa moeda hoje. Eu comprei cheio de esperança. Beleza, quando o preço começou a cair, eu achei que ia voltar a subir, porque já estavam dias de alta. Continuei ali no mercado, continuei na esperança que ia subir, aí a moeda caiu 3%, caiu 5%, caiu 10%. E para a gente não tomar a live toda nessa história, 21 dias depois, 3 semanas, estava eu na frente do computador, desesperado, porque a moeda tinha caído mais de 70%.
Então, do valor que eu entrei no mercado, eu só tinha 30%. Vou colocar números para ficar fácil para você entender. Se eu tivesse entrado naquela moeda com 100 reais, eu só tinha 30 reais. Se eu tivesse entrado com 100 dólares, eu só tinha 30 dólares. Eu estava desesperado. E a moeda não parava de cair. E aí eu sentei na frente do computador, olhei para o gráfico, falei assim, é melhor eu vender, porque eu corro o risco de perder todo o meu dinheiro. Já caiu 70%, essa moeda pode desaparecer do mercado e eu perder todo o meu dinheiro. E eu vendi com 70% de prejuízo. Fiquei com apenas 30% do que eu tinha aplicado, investido há 21 dias atrás. Só que o pior ainda está por vir. O pior ainda está por vir. 3 dias depois de eu ter vendido essa moeda com 70% de prejuízo, 3 dias depois, o preço voltou para o mesmo nível que estava quando eu comprei. E aí eu parei de negociar. Foi justamente nesse momento que eu parei de tentar lucrar no mercado. Foi nesse momento que eu decidi parar. Eu parei de negociar, eu fechei o computador, falei, agora eu vou parar. O mercado funciona, o mercado é promissor, é um mundo de oportunidades, mas eu não sei o que fazer aqui. Se eu continuar aqui, eu vou perder tudo que eu tenho. Então, eu parei de negociar e entrei numa jornada de aprendizado. Essa jornada de aprendizado foi um pouco longa, foi um pouco complicada. Tem muito conteúdo na internet. Eu entendo você que está começando agora, porque tem muito conteúdo na internet. Um fala uma coisa, outro fala outra. Fiz muito treinamento que só me confundiu a cabeça. Mas depois de quase um ano estudando, eu consegui voltar a negociar e ter resultados positivos. E eu comecei a observar, depois de um tempo tendo resultados positivos, que eu seguia um passo a passo. Que todos os dias que eu levantava pela manhã, ou era à tarde que eu abri o computador, ou à noite, ou de madrugada, eu já acordei às vezes de madrugada para negociar, mas todas as vezes que eu abri o computador e entrava no mercado, eu passei a observar que eu seguia um passo a passo. Regras que me faziam ter lucro no mercado. O que acontece? Depois de um tempo negociando e observando que eu seguia um passo a passo, o que eu pensei? Cara, isso está funcionando para mim. Será que funciona para mais alguém? Eu liguei para uma pessoa, amiga minha, um conhecido meu, de outro estado. Falei com ele, que ele também estava interessado em cripto. Falei com ele, conversei com ele, que eu já estava negociando há alguns meses e estava tendo resultados positivos e queria fazer uma proposta para ele. Se ele aceitava que eu ensinasse para ele o passo a passo que eu seguia, mas eu só ia ensinar para ele com uma condição: que ele tivesse comprometido em fazer tudo o que eu falasse para ele fazer da maneira que eu fazia. E ele aceitou. Dei 10 aulas de graça, de graça, de graça. O que eu queria era testar o meu método. E depois das 10 aulas ele começou a ter resultados positivos. E eu falei com mais algumas pessoas conhecidas, dei essas aulas e essas pessoas também começaram a ter resultados positivos. Uma dessas pessoas, numa terça-feira, 5 horas da tarde, eu estava sentado com ela, dando aula para ela, e uma dessas pessoas me falou assim: cara, você precisa ensinar isso aí para mais gente, porque se eu soubesse antes o que você está me ensinando, da maneira que você está me ensinando, eu não tinha caído em um golpe. E falou que ele tinha caído em um golpe. E foi aí que eu tive essa virada de chave, esse start, de tentar levar meu conteúdo para o maior número de pessoas possível, tentar ajudar o maior número de pessoas possível, até porque eu vi pessoas que eu amo, que eu gosto, caírem em golpes também, e eu decidi passar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Montei o meu treinamento, o meu passo a passo, detalhado e explicado, cada botão, cada configuração, e começaram a vir os primeiros alunos. Então, pessoas que eu não conheço, pessoas que são daqui do Brasil, de vários estados, pessoas que são de outros países. Hoje eu tenho alunos espalhados em mais de 4 países.
pessoas que eu não conheço, que a gente tem um contato lá na comunidade de alunos, mas que compartilham a felicidade de ter resultados positivos, de ter boas negociações, pessoas que às vezes, pessoas comuns, e a gente vai falar sobre isso nessas lives de aquecimento da Semana Mundo Cripto. Para você lucrar no mercado, você não precisa ser super inteligente, ter uma bola de cristal, ser o cara, sabe? Ser aquela pessoa acima da... Não! Pessoas comuns lucram nesse mercado. Basta ter um método. E uma das regras básicas e iniciais, uma das regras, sabe, o fundamento ali, a base, o alicerce, para quem está começando no mercado, é o que eu falo com os meus alunos, comece com pouco. Não coloca toda a sua grana lá. Cara, mas eu sou milionário, eu tenho 1 milhão, 2 bilhões, 5 bilhões de reais. Mas você conseguiu esse dinheiro, não foi na criptoeconomia, você não conseguiu, você não domina o mercado, você não domina as estratégias de negociação, você não domina os indicadores, você não domina o tempo gráfico, você não sabe qual é a melhor corretora, qual é o momento de comprar, o momento de vender, se é para investir a curto, médio, longo prazo. Você ainda não domina essas ferramentas, esse ambiente para você é um ambiente novo. Eu costumo sempre fazer essa comparação que fica fácil para você entender, é o seguinte: quando uma pessoa vai aprender a dirigir, falar nisso, quem já tem carteira de motorista aí? Diz eu. Quem sabe dirigir ou pilotar moto, dirigir carro, pilotar avião, às vezes você pilota foguete, já foi para o espaço. Coloca aí, eu quero saber quem sabe dirigir, conduzir. Quem sabe dirigir automóvel? Coloca aí, só colocar eu ou levantar a mãozinha que você vai me entender bastante. Você vai entender o que eu vou falar agora sobre o exemplo de você começar com pouco. Você que sabe dirigir, tem a sua carteira, talvez tenha carteira, talvez não tenha, aí depende muito, mas você que sabe dirigir, coloca aí nos comentários, eu sei dirigir. Será que não tem ninguém aqui que saiba dirigir? Pronto, Rafik sabe pilotar moto? Coloca aí, eu dirijo caminhão, eu dirijo aquelas carretas que parecem uma nave espacial. Coloca aí, quem mais sabe conduzir? Você vai entender bem o que eu vou te falar agora, nesse exemplo de começar com pouco. Você que sabe dirigir, você vai conseguir entender bem. Legal. Tem uma galera aí que sabe dirigir. Beleza. Você vai conseguir entender. Hoje você sabe dirigir, talvez você tenha a sua habilitação, possa ser que você trabalhe dirigindo, você roda o Uber, o táxi, você é motorista, enfim. Não importa. Mas um dia você não sabia. O que você sabe hoje, o que você tem habilidade hoje, talvez um dia você não sabia, como eu também não sabia dirigir. Nós aprendemos. Quando a gente foi aprender a dirigir, a gente aprendeu com alguém ensinando. Eu, particularmente, aprendi com um amigo. Um amigo meu me deu uns treinos e me deu tanto grito, cara. Eu nunca recebi tanto grito na minha vida como quando ele estava me ensinando a dirigir. E depois eu fui para a autoescola para poder tirar minha carteira direitinho. Beleza, mas alguém te ensinou, seja lá na autoescola, ou seja um amigo, um parente, um vizinho, você aprendeu a dirigir com alguém. Aquela pessoa foi seu instrutor. Valeu? Fácil de entender um raciocínio. Na primeira vez que você sentou e segurou o volante, acredito eu que a pessoa deveria estar do seu lado ou próxima a você. Na maioria das vezes, do seu lado, para poder te dar orientação ali da marcha, da embreagem, do freio, enfim. Você não sabia nem como é que botava os pés no pedal. Estou falando porque eu passei por isso. Beleza. Quando você segurou o volante e ligou o carro, eu acredito que a primeira coisa que a pessoa falou para você foi o seguinte, ó. Rafa, liga o motor aí, liga o carro. Pisa no acelerador, coloca 180 por hora. Vamos ver se você consegue controlar o carro. Com certeza não foi isso que você ouviu. O que você ouviu? Olha, vai com cuidado, vai com calma. Vai com calma. Eu estava dando aula para minha esposa alguns dias atrás, algum tempo atrás, e o pé dela é pesado. Ela queria acelerar, eu falava, tira o pé do acelerador, vai com calma. Por quê? Porque não domina o volante, ainda não domina a arte de dirigir, de conduzir. Hoje você dirige, você conduz, você consegue seguir em frente, beleza.
No mercado de criptoeconomia funciona do mesmo jeito. Você não domina o mercado ainda, você não domina as técnicas de negociação, você não consegue dominar ainda o momento de você comprar, o momento de você tirar uma parte do seu investimento, o momento de você tirar todo o seu investimento e ficar só trabalhando com o lucro, ganhando juros compostos no mercado. Você não consegue dominar isso. Então, se você não domina, para que você vai pegar toda a sua grana e vai colocar em uma coisa que você não domina? Então, primeiro passo para você não começar errado no mercado é o seguinte: não coloca toda a sua grana lá. Vamos dar números para ficar mais simples. Você consegue comprar Bitcoin com apenas R$10 nas corretoras aqui brasileiras, com apenas $10, você que está me assistindo de fora do país. Começa com pouco. Ô Elias, mas se eu colocar R$10 lá, qual vai ser meu lucro? No início, você não deve se preocupar com qual vai ser o seu lucro, mas sim em aprender o método. Quando você aprender o método, você vai utilizar esse método com R$10, com R$100, com R$1.000, com R$10.000, com R$100.000. É mais ou menos assim, ó. Você aprendeu a dirigir. Você consegue dirigir indo da sua casa para a esquina, para a rua de trás. Você consegue dirigir da sua casa para um outro bairro. Você consegue dirigir da sua casa para um outro estado, para uma outra cidade, porque você aprendeu a dirigir. Então, a distância é só uma questão de você calcular a sua rota para você chegar, porque você aprendeu a fazer aquilo. Quando você aprende a utilizar as ferramentas, quando você aprende a utilizar o método é o mesmo, com R$10, com R$100, com R$1.000, com R$2.000, com R$10.000, com R$100.000, que seja a sua banca, o método para você lucrar vai ser o mesmo. Você vai conseguir dominar as ferramentas, dominar o seu tempo. A gente vai estar falando sobre isso daqui para o dia 22, qual é o melhor horário para negociar. A gente vai ter uma live falando sobre isso. Qual o melhor horário? Será que é melhor negociar de manhã? Será que é melhor negociar de tarde, à noite? Qual o melhor horário que a gente consegue ter uma maior lucratividade? Eu vou te falar nessas lives de preparação para a Semana Mundo Cripto, qual o melhor horário para você negociar e qual o horário que eu negocio. Qual é o horário que eu sento na frente do computador ou pego meu celular, porque você pode negociar pelo celular, pelo telemóvel, e eu vou falar para você qual é o melhor horário para você poder negociar. Então a primeira dica: não começa com muito, começa com pouco, vai devagar, vai tranquilo. Segunda dica para você que está começando no mercado é a seguinte: diversifica. Não coloca toda a sua grana, entra com pouco, e desse pouco que você entrar, não coloca toda a sua grana em uma coisa só. E aí a gente entra num pequeno detalhe. Se você for fazer a compra mínima, que é de R$10, então provavelmente você vai conseguir comprar apenas uma moeda. Com R$10 você só vai comprar uma moeda. Cara, mas como é que eu vou comprar um Bitcoin? Eu recebi essa pergunta lá no meu canal no YouTube. Talvez você esteja aí queimando a cachola pensando nisso também. A pessoa me falou assim: cara, o Bitcoin na época estava custando, se eu não me engano, 250 mil ou 300 mil reais. Aí o cara falou assim: cara, como é que eu vou comprar um Bitcoin? Estava custando 200 e poucos mil. Como é que eu vou comprar uma moeda que custa mais de 200 mil reais com R$10? E eu estava explicando para essa pessoa que é uma novata, está começando no mercado agora, é fácil da gente entender isso, que você vai comprar pedaços, porque é mais ou menos assim. Vamos supor que a minha mão seja um Bitcoin, uma moeda inteira. Com R$10 você compra um pedaço do Bitcoin, uma fração que é chamada de Satoshi. Bitcoin é dividido em vários pedaços. Fazendo a compra mínima de R$10 ou de $10, provavelmente você vai comprar apenas uma moeda. Então, na questão de diversificar, você precisaria colocar um pouco mais de grana, comprar $20 ou comprar R$20, que aí você compraria duas cripto ao invés de uma só.
Por que que isso é importante? Por que que eu tenho que, ao invés de comprar tudo de Bitcoin, mas Bitcoin não é a melhor moeda, Bitcoin não é a moeda mais cara, Bitcoin não é a moeda que mais valoriza? Olha, na Semana Mundo Cripto, eu vou te mostrar na prática que existe muita oportunidade nesse mercado. Às vezes você olha para o Bitcoin, o valor do Bitcoin mais de 60 mil dólares, mais de 300 mil reais, e você pensa assim, mas não tem como ganhar dinheiro mais nesse mercado. Porque eu não tenho condição de comprar um Bitcoin. Da onde é que eu vou tirar 300 mil reais, 60 mil dólares para comprar uma moeda? Primeiro que você não precisa comprar a moeda inteira. Se você conseguir comprar, excelente. Segundo, que existem muita oportunidade no mercado para você lucrar com criptomoedas. Bitcoin é uma moeda do mercado. E eu vou te mostrar na prática, dividindo a tela do meu computador com você, que existem oportunidades sensacionais acontecendo nesse exato momento. Nesse exato momento que eu estou fazendo essa live, o mercado está funcionando porque não para, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nesse momento que eu estou falando com você aqui, você pode ter certeza que existe uma quantidade enorme de moedas gerando lucro. E eu vou mostrar isso para você na prática no dia 22, a partir do dia 22, lá na Semana Mundo Cripto. Mas, voltando aqui para o assunto, por que que você precisa diversificar? O mercado ontem, ele teve uma queda sinistra. Todo o mercado de criptomoeda caiu por conta de algumas atitudes que o governo chinês está tomando, e isso refletiu no mercado como um todo. Porém, diferente do mercado tradicional, o mercado de criptomoedas se recupera muito rápido. Então, cai um dia 10%, 15%, mas no outro dia ele recupera esses 15%. Isso é bem tranquilo, e essa volatilidade no mercado, essa oscilação de preço, é possível ser controlada. A gente tem ferramentas que nos orientam desse sobe e desce do preço de qualquer criptomoeda. Você consegue ver, mensurar, ter uma noção até onde o preço vai subir, até onde o preço vai cair. É sensacional. A gente não trabalha com adivinhação, a gente trabalha com uma análise de mercado, uma análise gráfica, análise dos fundamentos da criptomoeda, do projeto, para a gente ter certeza se vale a pena entrar ou não. Então, o mercado caiu por conta de alguns acontecimentos lá na China. Por que que é importante você diversificar? Porque no mesmo momento que o Bitcoin estava caindo 10%, eu fui lá, dei uma olhada no gráfico, dei uma olhada em algumas moedas que eu estou posicionado, e haviam moedas no mesmo momento que o Bitcoin estava caindo 10%, haviam moedas valorizando 30%, 40%, 50%. No mesmo momento. Por que que é importante você diversificar a sua carteira, diversificar a sua banca? Porque se você tiver tudo em uma única criptomoeda, no momento que o preço dessa criptomoeda começar a cair, foi o que aconteceu comigo lá no início. Eu já te contei isso aqui na live. Por que que eu fiquei 21 dias preso em uma negociação perdedora, entrei em desespero depois de 21 dias e acabei vendendo no prejuízo? Porque estava tudo em uma única criptomoeda. Se eu tivesse o conhecimento que eu estou passando para você agora, se eu tivesse esses passos e eu soubesse que eu não deveria, primeiro, colocar toda a minha grana, segundo, colocar tudo num lugar só, então o que que eu teria feito alguns anos atrás, naquela época que eu estava negociando? Primeira coisa, eu não ia colocar todo o meu capital. Segunda coisa, eu ia comprar essa moeda que eu fiquei preso 21 dias e ia diversificar em outras. O que que ia acontecer? Talvez eu conseguisse ficar os 21 dias preso naquela negociação, não venderia na baixa, não venderia com prejuízo de 70% e veria o preço voltar para o local que eu comprei. Eu não teria tido aquele prejuízo enorme que eu tive. Então, você diversificar é justamente isso, balancear. Aí voltamos para o exemplo do carro. Você anda com o seu carro aí, anda. Provavelmente moto também deve ter, é isso que eu vou falar agora. Eu não sei muito, que eu não entendo muito de moto, mas eu vou falar de carro que eu entendo um pouco.
Você vai para cima e para baixo, você vai para o trabalho, você vai para o shopping, vai para a praia, vai visitar seus parentes, você anda pra caramba com o carro. Aí chega um momento que você tem que parar o carro para fazer a manutenção. E dentre a manutenção das peças do carro, você tem que fazer uma coisa chamada de balanceamento, que é você balancear os pneus do carro, porque você passa por buraco, você passa por lombada, por quebra-mola, e aquilo ali vai deixando o carro meio desbalanceado, o carro fica desequilibrado. Aí você vai lá na concessionária, vai lá na oficina, olha, dá uma balanceada aí no carro, e o carro se equilibra. A sua carteira de criptomoedas, ela tem que ter esse equilíbrio. Então, estou tirando, olha os fardos que eu estou tirando hoje das suas costas, olha o peso. Você não precisa de muita grana para começar. E ainda que você tenha muita grana, comece com pouco. Entra no mercado com pouco. Segundo, que esse pouco que você vai colocar, e aí para cada pessoa, mas fala aí, quanto é pouco? Depende de cada pessoa. Cada pessoa vive uma realidade de vida. Então, para muita gente, pouco são $10. Para outros, $10 é muito. Para muita gente, R$100 é pouco, R$1.000 é pouco. Para outros, não. Então, depende da realidade de vida de cada um. Mas entra com pouco. E a terceira e a última dica, e essa vale ouro, essa dica é a mais importante das três, é a seguinte: começa com conhecimento. Não entra no mercado para tentar lucrar. Não entra no mercado por causa de dicas de guru. Entra no mercado porque você sabe o que você está fazendo. Você sabe aonde você está entrando. O maior motivo das pessoas perderem muito dinheiro com criptomoeda é justamente não saber o que está fazendo. Se você tenta fazer uma coisa que você não faz ideia de como funciona, a chance de que dê errado é infinitamente maior do que a chance de dar certo. Eu passei por isso. Eu vivi isso na pele e eu estou te falando por experiência própria. Eu estava conversando com a Cris hoje, a gente estava lembrando dessa época. Eu passava horas na frente do computador, horas, mas quando eu falo horas, é horas mesmo. E às vezes 5 horas da manhã está na frente do computador, e 5 horas da tarde, 6 horas, 18, 8 horas da noite está na frente do computador, tentando tirar algum lucro do mercado. Horas. Quantas foram as vezes que meu celular despertava de madrugada, que eu botava lá o sinal, quando uma moeda chegasse a um determinado valor para eu levantar, para ir lá executar uma ordem. Horas, eu passava horas e horas e horas, eu me desgastava muito na frente do computador para tirar algum resultado que pouquíssimas vezes eu consegui. Por quê? Por falta de conhecimento. Hoje em dia, eu não sei se eu consigo compartilhar aqui com vocês um print, mas se eu não conseguir compartilhar aqui, eu vou colocar esse print lá no grupo no Telegram. A gente tem um grupo no Telegram. Na verdade, eu vou colocar esse print no grupo do WhatsApp. Vai ficar melhor para você. Se você não está ainda no grupo exclusivo do WhatsApp, você vai clicar no link na bio. Quando terminar a live, você clica no link na bio. Eu vou colocar o print que eu vou falar aqui para vocês lá no grupo exclusivo do WhatsApp. E assim que eu terminar a live, é de um dos meus alunos mais novos, mais recentes. Tem pouquíssimos dias no mercado. Ele tem pouquíssimos dias no mercado. É o Juan. E eu estava conversando com o Juan. Para você ter ideia, ele não chegou nem a entrar ainda na comunidade de alunos. Eu estava conversando com ele esses dias e ele estava me falando, olha, vou repetir as palavras que ele usou na conversa. Sem entender muito e sem manjar. Manjar é uma gíria brasileira que é pegar as coisas rápidos, entender a coisa rápido. Então, em outras palavras, o Juan falou assim para mim, Elias, eu não entendo muito do mercado, mas eu estou lucrando. Por que ele está lucrando? Porque ele tem na mão um método.
Então, ele entrou no mercado com R$100, se eu não me engano, são esses os valores. Ele entrou no mercado com... Não, ele entrou no mercado com R$100, se eu não me engano, e ele já está com R$170. Ou é o contrário. Eu vou colocar esse print dessa conversa lá no grupo. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Que aí eu não fico tentando adivinhar. Porque ele dobrou o capital dele. Ele não começou com R$100, ele começou com mais. Ele conseguiu dobrar o capital dele em poucos dias negociando, utilizando justamente esse método. Deixa eu ver se eu consigo. O vídeo foi pausado, reconectou, não consigo compartilhar aqui com vocês a mensagem. Cris, me empresta aí o... Isso. Pronto, beleza. Vou ler aqui para você a mensagem. A mensagem foi do dia 11. Dia 11 agora desse mês que a gente estava conversando. E ele falou assim, ó: sim, ainda meio que sem entender muito e sem manjar. E deu risada. Mas lucrei. Olha só, é o que eu te falei, você não precisa ser super inteligente para ter bons resultados, você precisa de um método. É como dirigir, pessoal. Você não precisa saber de tudo de dentro do automóvel. Você dirige, eu dirijo, mas eu não sou mecânico, eu não sou eletricista de automóvel. Então eu não sei de tudo que é fiação, de tudo que é parte do motor. Eu tenho uma noção, mas eu não sei, mas eu sei dirigir. Então, quando você sabe utilizar o método, olha só, comecei com 70, ele começou com 70, tô com 150, quase R$100 a mais. Então, ele já está com o dobro, não sei se vai dar para ver a conversa. Eu vou colocar esse print lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Não vai dar para vocês verem, não vai aparecer invertido. Mas eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp daqui a pouquinho esse print para você dar uma olhada. Então o Juan está com o dobro na banca. O método que o Juan está utilizando é o mesmo método que eu vou ensinar para você. Como você entrar no mercado, diminuir o risco de perder ao máximo, aumentar a chance de ganhar ao máximo. Você não precisa correr muitos riscos para você lucrar nesse mercado, mas você precisa saber o que você está fazendo. Então, só recapitulando as 3 dicas de hoje. Primeira dica: começa com pouco, não coloca a sua grana lá, não joga todo o seu dinheiro lá, não faz isso, começa com pouco. Segundo, diversifica. Esse pouco que você vai começar, divide ele em vários pedaços, diversifica. E o terceiro é o que você está fazendo aqui. É o que você vai estar fazendo na próxima semana, participando da Semana Mundo Cripto, é buscar conhecimento. Busque esse conhecimento, que você vai ver que você vai começar a ter lucro no mercado. Valeu? Vou abrir aqui para 3 perguntinhas, 3 respostas vou dar, porque aí a gente vai finalizar. E amanhã, na live de amanhã, eu vou estar falando para você quais são os 2 maiores vilões para quem está começando no mercado. Você que está começando no mercado, quais são os 2 maiores vilões? Esses daí, eles exterminam os iniciantes que não estão preparados para enfrentar eles. Então amanhã, na live de amanhã, 19 horas aqui no Instagram, é uma semana de aquecimento para a Semana Mundo Cripto. Então na live de amanhã, eu vou falar quais são os 2 piores vilões para quem está iniciando, quem está pensando em iniciar no mercado e negociar criptomoedas. Se você tem a sua pergunta, escreve aí, coloca aí a sua pergunta. Vou responder 3 perguntas e a gente vai finalizar a live, porque amanhã a gente vai ter mais conteúdo esquentando aí, aquecendo para a Semana Mundo Cripto. Então, quem tiver pergunta, para mim ainda não apareceu nada. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai ficando por aqui, a gente vai finalizando. Acredito que deu para ficar bem claro aí tudo que a gente explicou hoje, ontem também. Só recapitulando de ontem: não entregue sua grana para ninguém, não envie suas chaves privadas para ninguém, e a verificação em 2 etapas. Então vamos aqui à primeira pergunta.
Gostaria de saber qual é a plataforma que vai usar para transmitir a live da semana Mundo Cripto. O link ele vai ser enviado no grupo do WhatsApp e por e-mail. Então você que se inscreveu na semana Mundo Cripto, você vai receber o link lá no WhatsApp e vai receber também por e-mail o link de acesso. Inclusive, olha, você que se inscreveu na semana Mundo Cripto, eu já enviei bastante conteúdo para você lá, no seu endereço de e-mail. Bastante coisa, bastante dica, bastante orientação. Dá uma olhada no seu e-mail, porque tem bastante coisa lá. Como fica a declaração do imposto de renda para cripto? Aqui no Brasil, declaração do imposto de renda tá falando aqui do Brasil. Então, para a pessoa que negocia criptomoeda e tem um volume de negociação, volume financeiro acima de 30 mil reais, aí é obrigatório declarar. Se o seu volume de negociação é abaixo de 30 mil reais, então você entra como um isento, vamos dizer assim, você não precisa declarar seus criptoativos, sua movimentação em criptomoedas, lembrando que mesmo quem não faz declaração de imposto, quem é isento de pagar a declaração, vamos dizer assim, tem que fazer a declaração como isento, né? Então só lembrando isso aí, mas se declara criptomoedas aqui no Brasil a partir de 30 mil reais mês de negociação. E aí a gente entra numa questão importante, porque muita gente, por falta de conhecimento, acha que criptomoeda é golpe. Acha que o mercado é golpe. Pelos golpes que acontecem, as pessoas acham que o mercado é um golpe, que é tudo mentira, que é tudo engano, que é tudo querendo roubar dinheiro. E aí uma das coisas que eu sempre gosto de deixar claro para a galera que me acompanha, a gente declara criptomoedas no imposto de renda. Nós temos o mercado, quando eu falo nós, o mercado tem liberação da CVM, então um dos órgãos mais importantes do Brasil, que é o órgão que regulamenta empresas de investimento. A CVM autorizou fundos de investimento na Bolsa de Valores brasileira, na B3, de criptomoedas. Então, olha que coisa louca. A Bolsa de Valores, que a gente vê uma resistência muito grande de determinadas pessoas com a criptomoeda, porque investem na Bolsa de Valores, mas a Bolsa de Valores brasileira, americana e de vários países negociam criptomoeda, tem os fundos de investimento de criptomoedas. Então, o mercado não é uma fraude, o mercado não é um golpe, não é uma bolha, como muita gente fala aí, por falta de conhecimento. Agora, existem golpes no mercado? Existem. Por isso que eu fiz uma live ontem falando para você não cair em golpes. Existem pessoas desonestas no mercado? Existem. Por isso que eu estou fazendo essa live e vou fazer a semana Mundo Cripto para você não cair em golpes, como infelizmente eu e muita gente caiu. Deixa eu ler só aqui a terceira e última pergunta. Por que as aulas da semana Mundo Cripto não serão gravadas? Tendo em conta que mesmo que as pessoas anotem algo, pode que algo passe despercebido e ache a necessidade de recapitular. Por que as aulas não vão ficar gravadas? Para vocês darem todo o valor e atenção ao conteúdo que vai ser passado de maneira gratuita. E um conteúdo que com certeza vai te livrar de muita furada e vai fazer você dar um passo gigantesco no mercado. Então, por isso que as aulas não vão ficar disponíveis na rede. Não vão. Nós vamos ter esses 4 dias de aula, dia 22. No dia 22, nós vamos começar falando como sair do zero e chegar ao lucro em 10 dias. Como isso é possível. Eu vou mostrar para você como isso é possível. No dia 2, no dia 23, na aula 2, dia 23, eu vou estar mostrando para você como pessoas comuns lucram. Como é que pessoas normais, pessoas comuns, pessoas que não são super inteligentes, pessoas que não têm um rio de dinheiro, como é que pessoas comuns conseguem lucrar no mercado?
Nós vamos falar na aula 2, dia 23. Na aula 3, eu vou te falar dos segredos de uma negociação vencedora. O que eu e meus alunos seguimos no passo a passo para ter negociações vencedoras. Nós vamos falar na aula 3. E na aula 4, que é a última aula da Semana Mundo Cripto, eu vou te falar qual é o caminho para lucrar. Agora, o que é importante? A Semana Mundo Cripto é como se fosse um quebra-cabeça. As peças vão se encaixando e você vai conseguir entender a última aula com o conteúdo da primeira, da segunda e da terceira aula. Então, é importante que você se esforce para participar da Semana Mundo Cripto, um evento online, 100% online, 100% gratuito e ao vivo, onde eu vou te mostrar como é que você sai do zero e chega ao lucro em apenas 10 dias, no passo a passo, negociando criptomoedas. Então é importante que você participe, valeu? Quanto tempo que geralmente vai ter aí as aulas da Semana Mundo Cripto? Qual a duração das aulas? Eu estou fazendo uma previsão de que vai durar em média de 1 hora cada aula. Então vai ser em média aí, eu vou me esforçar bastante para não passar desse tempo. 1 hora de aula, bastante conteúdo a gente tem, tá tudo pronto, tá tudo preparado, a expectativa tá gigante, porque é muita coisa boa que a gente vai conseguir compartilhar para você. E se você conhece pessoas que querem negociar, que têm interesse no mercado, que querem conhecer como funciona o mercado, convida essas pessoas para a Semana Mundo Cripto. Como é que eu faço para participar, Elias? Clica no link que está na bio, na minha bio, tem lá um link da Semana Mundo Cripto. Só é você clicar, assim que acabar a live, você vai ser direcionado para a página da Semana Mundo Cripto. Lá tem todo o conteúdo da Semana Mundo Cripto. Lá tem bastante pessoas. O que as pessoas acham do meu conteúdo, que as pessoas que me seguem há mais tempo. Se você não me conhece, lá na página da Semana Mundo Cripto vai estar falando um pouco de mim também. E você vai ser direcionado para o grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu vou colocar agora o print da minha conversa com o Juan. E você vai conseguir entender que é possível sim, mesmo sem entender muito, mesmo sem manjar da parada, mesmo sem você dominar tudo. Se você tem um método, é possível você lucrar nesse mercado. Valeu, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem comparecido e participado da nossa live número 2. Amanhã, na live 3, quais são os 2 vilões, os 2 maiores inimigos de quem está começando nesse mercado. A gente vai estar falando isso amanhã. Valeu? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Tamo junto. Fui.